Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, boa tarde. Meu nome é Hilda Schneider, estou aqui na Alemanha e é um prazer estar hoje aqui para dar continuidade ao estudo do livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografado por Chico. Hoje será o capítulo 9, Caídos, um tema que, para variar, muito interessante, mas bem atual, né? Então, antes de tudo, hoje a Andréa não pôde participar, né? Então, infelizmente não, mas a semana que vem ela volta, né? Então, vamos fazer aqui sozinha com os bons espíritos aqui nos encaminhando. Então, vamos para a prece, né? Para a gente se harmonizar, se ligar com os bons espíritos, né? Então, primeiro de tudo, agradecendo a Deus imensamente, a Deus, por tudo que somos, por tudo que temos, que já conquistamos, agradecendo os bons espíritos para nos encaminhar, né, quando estamos naqueles momentos tão difíceis, quase caindo, né, naqueles momentos de fraqueza, que eles nos dê força e nos amparem, mas que nós também temos vontade de querer mudar algo. E agora vamos também rogar a Deus, a todo o planeta Terra, em especial os lugares onde estão acontecendo guerra, catástrofe, onde as pessoas estão sofrendo muito mais, né? E também rogamos a todos aqueles que aqui na rádio pediram preces, aqueles que estão nos hospitais, todos os nomes aqui, neste momento, Jesus está acolhendo todas essas pessoas, aqueles que estão nos hospitais, nos sozinhos, nos asilos, né? Todos os nomes aqui que foram colocados e pedindo, né, para todos aqui que levantassem um momento, né, de elevação a Deus por eles, né, no momento um pensamento para eles. Então é com um coração muito cheio de amor que lembramos de todas essas pessoas, de todas essas almas que hoje estão necessitadas de prece. Que esse trabalho possa continuar hoje sempre e que não desistamos e quando caímos pedimos ajuda e com muita força levantamos e continuamos. Que assim seja. Gratidão.
Então, eu falei muito na minha prece de caídos, né? Porque hoje é esse tema, caídos. E então, né? Quando eu estava lendo, estava refletindo assim, sabe? Poxa, mas por que tanto a gente cai? Por que tantas falhas, né? Nesse mundo de provas e expiações? E lá no Céu e Inferno, onde foi baseado, que Emmanuel se baseou, porque esse texto ele passou, né, na reunião pública de 17 de fevereiro de 1961. Olha quanto tempo já faz, né? Só que ainda é tão atual, porque o mundo vive essa transição que ainda vai durar ainda um bom tempo, né? Então, ele se baseou na primeira parte do capítulo 7, né, do item 3, do parágrafo 10, que é sobre o código penal da vida futura. Então, ele fala, olha, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Então, não sofremos só aqui, nós sofremos também depois daqui dessa vida, né? Dependendo dos nossos atos. E ele continua, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Isso ele se baseou, e o texto, que é muito bonito, eu vou ler agora, né? E depois a gente faz os comentários, vai fazendo o comentário, assim, de cada parágrafo, né? Eu vou tentar fazer assim. Então, o texto está aqui. Olha, aproxima-te dos caídos para ajudar. Então, ele começa assim, olha, vai lá se aproximar dos caídos, né? Eles estão precisando. E depois nós vamos falar quem são esses caídos. E continua, não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada, em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Olha, não só são esses que estão aqui por perto, só são os caídos da nossa família, né? Vai além disso. A humanidade aqui nessa terra é enorme, muita gente aí necessitada. Acessa as lentes do espírito e surpreenderás os que jazem prostrados, embora garantam um corpo em condição vertical, à maneira de torre inútil. Olha só. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Então, nós temos que compreender o que nós estudamos. Então, há os que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Então, tem aqueles também que, por amor, talvez um amor exagerado, caíram, né? Então, você pode amar um filho com todo o coração, mas acaba educando-o de uma forma assim, que talvez o sufoque e acaba ele caindo. Então, há os que caíram auxiliando por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Então, há aqueles, fazer caridade não é só dar o pão, fazer a caridade com o coração, né? Então, vai além de só dar alguma coisa. Há os que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em cládio de intolerância. Há os que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. A gente sempre se acha acima dos outros, né? Os outros caem, a gente continua em pé, né? E a gente que se orgulha, sempre colocando o dedo para o outro, né? Então, há os que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos à própria senda. Há os que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão é sustento da vida, né? Que o orgulho. Então, há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Olha só, a gente não leva nada dessas coisas materiais, né? Vamos levar só o que a gente fez de bem, as nossas virtudes. Cada um deles traz a dor,
nos recessos da alma, por elemento de correção. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, é um mundo onde nós ainda temos, todos nós temos algum tipo de dor. Não lhes agraves assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Então, se alguém está sofrendo, né? Aí, deixa eu ler o outro. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma, por elemento de correção. Não lhes agraves assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, não vamos aí, mais ainda, criticá-lo, julgá-lo, para agravar mais ainda suas feridas. É esse momento que nós temos a oportunidade de ajudá-lo, mesmo aquela pessoa que muitas vezes nos fez sofrer, mas ela agora, nesse momento, está acordando, e a doença faz, né? A dor faz com que a gente reflita o que precisamos mudar. Então, essa pessoa está tendo a oportunidade que Deus está dando para mudar. Então, é esse momento que devemos usar para ajudar nesse processo, né, de mudança dessa pessoa. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Então, sem exceções, todos aqui somos ainda espíritos, assim, que ainda precisa mais ainda trabalhar em nós, né, que temos ainda muitas imperfeições. Hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é nosso dia de caminhada. Embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Olha que lindo isso, nenhum de nós sabe quando esse momento de dor chega, porque às vezes na vida a gente tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, e aí a gente esquece a dor do outro, a gente esquece, né, os nossos pais, a gente esquece idosos, esquece as pessoas que ali estão precisando da gente, quer viver a nossa vida, minha vida tá boa, eu não quero me envolver com coisas negativas, só que aí o nosso momento também chega, e aí? Quem é que vai nos ouvir? É muito refletivo esse tema. Então, este capítulo é uma reflexão sobre as leis imutáveis que regem a vida material e espiritual. E aqui vem falar da justiça divina. Então, Emmanuel nos leva a pensar sobre a relação entre a dor, o sofrimento, sobre as nossas fraquezas, mas não só disso, mas também sobre a reabilitação nossa. Então, Emmanuel destaca aqui o papel da misericórdia divina, que Deus jamais nos abandona, mesmo nesses momentos difíceis de queda. Então, Emmanuel, ele vem nos lembrar que a justiça divina se baseia na lei de causa e efeito. Então, aqui está vendo o que ele fala no texto, né? Nossas ações, sejam boas ou más, têm repercussões, assim, inevitáveis e que surgem para todos, para nos corrigir, para ensinar. Então, essa dor, gente, que experimentamos, ou que o outro experimenta, não é nada de punição, não é punitiva, mas pedagógica. Ela visa só a nossa transformação. Então, aqui é um convite para o autoconhecimento e superação dessas imperfeições, né? Porque aqui ele vai trazendo vários exemplos. Olha, aos que caíram amando, aos que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver num adubo de sofrimento. Então, a gente não vai também fugir da responsabilidade do nosso lar. Então, ele fala os que caíram auxiliando, os que caíram no devotamento à dignidade. Então, assim, tem muitos momentos da nossa vida que caímos. Então, qual é o papel do sofrimento? Que a gente já cansou de falar, mas o espírito adora falar, mas é bom a gente relembrar para a gente parar de reclamar tanto. Porque nós sabemos que o sofrimento não é consequência da vingança de Deus, né? Que antes era apresentada assim para a gente. Mas sim da sua justiça. Justiça porque ele nos ama. Então, ele quer nos ver bem. Então, essa dor, muitas vezes, nos leva a uma introspecção.
refletir. Então, o sofrimento é muitas vezes um caminho de purificação, uma oportunidade da gente avaliar as nossas atitudes e também escolhas, né? Então, quem são esses caídos? Porque a gente está aqui, a gente acha que é o outro, né? O outro é caído e tal. Então, na verdade, aqui o Emmanuel traz os caídos, ele representa todos aqueles que sucumbiram já diante das provas da vida. E isso quer dizer nós, né? Porque nós temos a necessidade de reencarnar muitas vezes, porque a gente sempre cai nas provas. Mas é isso, é essas oportunidades, devido à nossa fraqueza moral, orgulho, né? Muito orgulho, egoísmo, principalmente, né? E tudo isso nos desvia dos caminhos. Então, por isso, retornamos várias vezes e muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente se perdeu no crime, na corrupção, nos vícios, né? Nós caímos na vaidade, materialismo excessivo, né? Sempre tudo para mim, e guardar, e querer mais e mais e mais, e trabalhar até você ficar rico e depois, né, gastar todo o dinheiro com a saúde. Então, muitas vezes a gente se desanimou. A gente estava no caminho do bem, estava indo tudo bem, aí de repente, né, vem os desafios da vida, a gente se desanima, ou a gente se revolta, né, com algo que a gente se acha atingida por o outro, né, e aí a gente se desanima ou se revolta quando a gente acha que foi atacada, né, por outras pessoas, ou esquecendo a palavra em português, mas que a gente, né, foi... como assim, por exemplo, o Chico, né, não sou o Chico, mas que ele sofreu muitos ataques, né, da imprensa, de outras religiões. Então, a gente está aqui no Espiritismo, principalmente a gente que está aqui na Alemanha, né, então, se é brasileira, vai falar sobre o Espiritismo, então, muitas vezes tem né, eles nos olham, nos vejam assim como pessoas muito ingênuas, né? Porque, falando de Jesus, falando de Deus, tal, que, falando da vida depois da vida, você quer se consolar, porque você não quer acreditar que tudo acabou. Então, quando algum ser querido, muitos já falaram isso para mim, um ser querido foi, então você quer se consolar que a vida existe depois da vida, porque você não quer aceitar o que aconteceu. Então, isso eu já ouvi muitas vezes. Então, você tem que calar, você tem que aceitar, né? Então, não vamos nos revoltar, xingar ou desanimar, porque às vezes aqui trazer o Evangelho de Jesus, aqui o que nós estamos tentando no momento, trazer o Evangelho Redivivo aqui para a Alemanha, é difícil, mas não vamos desanimar, vamos continuar, nem que um alemão ouvir e aceitar já é um caminho, né? Então, são muitos desses caídos, né? Muitos exemplos das nossas quedas. Mas, como Emmanuel aqui fala, olha, ele enfatiza muito bem, nenhuma queda é definitiva. E que Deus não abandona ninguém. Então, para a gente não desanimar e achar que Deus, né, que nós estamos sozinhos. Porque muitas vezes a gente, quando está naquele sofrimento, né, que a gente acha que o nosso sofrimento é sempre maior do que os outros, e a gente acha que a gente não vai conseguir. Você não vai conseguir. Essa semana mesmo eu estou no trabalho, na migração do sistema, então acabamos o fechamento. Então, esses dias eu estou sem quase dormir. E ontem, né, eu acordei, mas assim, eu falei assim, vai dar certo, esses programas vão funcionar, esse projeto vai dar certo. Né, porque eu fiquei responsável por projeto, né, e só que eu dependo dos outros, né, que funciona da área de TI para isso andar. E aí você tem que ficar correndo atrás e corre. Eu já estava assim desesperada, né? E aí hoje, sem dormir, aí ontem de manhã eu acordei com uma força e falei assim, vai dar certo, se Deus quiser, isso vai dar certo, eu não vou desistir, eu não vou jogar a peteca que a gente fala, não vou, a toalha, né? Acho que é a toalha, não vou jogar a toalha, sei lá, agora não lembro assim, mas eu não vou desistir. E aí hoje, assim, ontem, até tarde da noite, naquele, né, desespero,
e hoje de manhã vieram um monte de soluções, né? Então, eu já estou conseguindo dar e vou conseguir terminar no prazo. Então, gente, olha, isso é só um exemplo de uma coisa material, de um trabalho, mas você imagina a vida também. Então, naqueles momentos que a gente acha que o sofrimento não vai acabar, que não, eu não vou sair disso. E aí vem Deus, que não nos deixa sozinho, que não nos abandona, coloca alguém no seu caminho, né? Alguma ajuda ali que você acaba saindo, né? Disso e se levantando. Então, falar um pouco das fraquezas da humanidade, né? E essa nossa queda. Então, nós sabemos que a humanidade ela é frágil, né? Então, aqui Emmanuel, ele aborda muito, né, esse tema da fragilidade humana neste capítulo, né? Então, por quê? Porque o espírito encarnado, nós, né, muitas vezes, né, a gente aqui, quando a gente está aqui na Terra, a gente está todo enredado ali de ilusões e desejos, né, que acaba nos afastando do caminho. Porque quando a gente está lá no mundo espiritual, nós estamos mais sensíveis, e temos mais uma visão da nossa tarefa, né? E aí a gente vem com toda, né, motivação que vamos, né, conseguir. Aí chega aqui, a gente envolvido pelas paixões, né, pela matéria, por essas ilusões, a gente acaba deixando muita coisa de fazer. Então, quais são, assim, algumas principais fraquezas que acabam nos levando a essa queda? Eu já falei no começo, mas aqui falando mais, né? Então, olha, gente, orgulho, vaidade, egoísmo, materialismo, ódio e vício, vingança, abusos, né? Abuso do poder, preguiça também. A preguiça moral e espiritual também. A gente tem preguiça de estudar, a gente deixa tudo para depois. A gente tem preguiça de hoje, ao invés de eu assistir uma série, que às vezes a gente fica aí semanas assistindo uma série, pô, a gente podia ler um livro, a gente podia fazer uma prece para alguém, fazer algum trabalho voluntário para ajudar alguma pessoa. Não, o que a gente fica? A preguiça ali, vamos, né? Ah, eu tô cansado, vamos assistir Netflix, é maravilhoso, porque também tem outros documentários, né, que quando sobra tempo eu vejo, mas não é só isso na vida, né? Não é só ficar assistindo essa preguiça espiritual, não querer estudar, deixa isso para depois, né? Eu ouço muito assim, falar assim, eu não tenho tempo para ficar pensando na minha morte. Eu falei assim, não, você não está pensando na sua morte, você está pensando na vida depois da vida. Eu não estou falando de morte. Não, quando chegar para eu morrer, aí eu penso o que eu vou fazer depois. Eu falei assim, né? Então, cada um. Mas a gente deixa muito para pensar na morte depois. E muita gente tem medo de falar do que vai acontecer depois, né? Então, não quero saber disso, me deixa, né? Não vamos falar desse assunto. Então, por quê, né? O egoísmo e o materialismo. Então, a gente sabe, esses apegos aos bens materiais, né? E muitas vezes não só dos bens materiais, desejo de poder. Então, a gente vai, né? Esse desejo de poder, a gente deixa de fazer muita coisa boa. E a gente esquece das responsabilidades espirituais. Então, os vícios e abuso, porque a gente abusa né? Abusa do sexo, abusa de substâncias, né? Dos prazeres passageiros e entrando no desequilíbrio emocional e espiritual. E ódio e vingança. Quantas vezes a gente, ou muitas vezes, né? Que a gente se ressente por qualquer coisa, a gente está tão melindroso, né? Tão melindroso que ao invés de aproveitar a oportunidade, a gente está lá. Então, ou esse desejo de querer sempre revidar. Se essa pessoa é assim, assim, assim. Mas às vezes coisas pequenas, porque às vezes, né, eu estava até pensando essa semana assim, porque eu investi muito, né, no trabalho para que dê certo esse projeto, e aí teve muitas pessoas que, eu tenho que esperar mesmo, né, tal, até o dia, e tiraram o livre, e aí hoje estourou a bomba, e veio assim, todo mundo entrando em contato comigo e eu tendo que fazer minhas coisas, né? E eu, meu Deus do céu, mas aí você pensa assim, aí vem aquela coisa assim, agora ele vai ver como que ele vai
se virar, né? Quero ver o que ele vai falar pro chefe dele e tal. Mas aí eu falei assim, não, isso é vingança, porque enquanto eu estava trabalhando, eles estavam lá cigarra, né? Cantando. E eu, a formiguinha, trabalhando. Agora vem a cigarra e fala assim, me ajuda. E aí você vai fazer o quê? Você não vai ajudar a pessoa? Não é você que vai chegar e vai mostrar para ela que ela está errada. Ela vai um dia perceber isso, porque não adianta falar para um colega de trabalho que ele é folgado, entendeu? Então, aí, nesse momento, a gente tem que colocar essas coisas em prática. Aí, eu cheguei e falei, vou tirar o tempo sim. Né? E depois que, né, eu tô que nem, né, as pessoas, né, elas às vezes não percebem no momento, mas uma hora ela vai perceber, vai sim. Olha, o tempo passa rápido, né? Eu aqui. Mas, e aí? A gente falou da queda, tal, né? E falamos aí de todos os nossos defeitos, da causa da nossa queda, tudo, né? Eu queria falar um pouco também da justiça e a misericórdia de Deus, né? Porque o Emmanuel aqui, ele nos ensina que Deus não condena os que erram, mas ele oferece oportunidade de aprendizado. Então, gente, para a gente falar mais vezes nesse tema, né? Então, essas oportunidades, o que são essas oportunidades de aprendizado? Porque muitas vezes a gente, a oportunidade de aprendizado, a gente vai ter alguma coisinha ali, a gente aprende pronto. Não é bem assim. Então, são essas dores aí que vêm, né? Porque muitas vezes a gente não aprende com o conselho do mais velho. Então, é como uma criança que não aprende. Não aprende, não tem jeito. Então, às vezes, a criança tem que cair sozinha para ela aprender, ou colocar o dedo no fogo e queimar o dedo para ela aprender a não colocar mais. E muitas vezes a gente, sim, porque se a gente chegar e só, se a gente ouvisse os conselhos, né, e aproveitasse, mas não, o que a gente faz? A gente não ouve, a gente quer seguir os nossos conselhos. Então, essa oportunidade de aprendizado, muitas vezes, ela é dolorosa. Mas essa é a justiça divina, porque Deus não castiga, isso não é castigo, é só mais um mecanismo de reajuste, permitindo que cada um de nós colha as consequências dos nossos atos para aprender e evoluir. Então, a misericórdia divina, ela sempre está agindo ao nosso favor, para que a gente atinja esse arrependimento sincero. Eu lembro de André Luiz, né? Ele estava lá no umbral, e aí ele, né, a gente sabe, todo espírita bom, né, sabe toda a vida, né, do André Luiz, que está no livro Nosso Lar, e aí ele está ali, naquele momento, né, que ele se arrepende, que ele faz uma prece, mas uma prece mesmo de coração sincera, que ele aprendeu ali com a dor, que ele desperdiçou as oportunidades que Deus deu na última encarnação dele, e né, a oportunidade de que ele teve também de poder estudar, né, de ser médico, poder ajudar a humanidade, que ele veio com uma tarefa, ele também, o orgulho dele fez com que ele caísse. Né? Então ele ficou lá, mas naquele momento ele precisou de 8 anos ali no umbral para ter aquele arrependimento sincero. Então foi quando ele não aguentava mais sofrer naquele lugar, ele não aguentava mais, e foi aí que veio aquilo. E isso acontece com a gente também, né? Então todos, mas todos um dia vão chegar nessa situação, todos vão, né? Mesmo aqueles espíritos mais ainda comprometidos, ainda com erros do passado, assim, ainda maior, né? Em algum momento eles vão aceitar esse chamado, né? E aí, como se reerguer depois da queda? Porque, né, às vezes ela deixa vestígios em nós, dentro de nós, né? Agora, como lidar com esses vestígios? Como não se vê como vítima? Porque muitas pessoas não conseguem se reerguer e entram em depressão. E como não fazer isso? Como, né, depois que passou, você refletir o que você deveria ter aprendido com isso.
essa dor te deixou forte, não se veja como vítima da vida, vítima de tudo. Então, o primeiro passo, né, para essa redenção é aceitar que erramos e que precisamos fazer algo para mudar. Não colocar a culpa do outro, porque é sempre o outro, porque eu caí, porque o outro me deixou, porque meu marido me traiu, e eu estou nessa situação porque ele é culpado, ele me magoou muito, porque meu chefe me demitiu, e meu chefe, né, porque a pessoa falou mal de mim, me humilhou na frente de todo mundo, e eu estou sofrendo, mas gente, né, e quando a gente vai sair disso? Vamos aprender, a gente sofreu por quê? Talvez por causa do orgulho, repensar por que o chefe não mandou embora. Porque a gente talvez não estava fazendo o serviço conforme o chefe queria, ou não aceitava, não se aceitava ele como chefe, porque se achar melhor, né? E às vezes se colocar numa posição melhor do que o chefe, a gente perde muitas vezes o trabalho, muitas pessoas perdem por achar que não tem respeito ao chefe. Agora, ele é o nosso chefe, está ali, nada por acaso, para a gente aprender um pouco mais de humildade, aprender a saber lidar com autoridade, né? Porque muitas vezes o orgulho não deixa a gente aceitar que o outro está nessa posição. Então, assim, porque sei lá, o casamento não deu certo, né? Então, talvez, qual a minha participação nisso? Então, aceitar as consequências sem revolta. Pois sabemos e repetimos, a dor é um instrumento da vida, gente, é um instrumento para ensinar. Então, vamos aceitar sem se revoltar e se colocar como vítima. Porque o que mais que a gente faz é se colocar como vítima. Nossa, como a gente ouve, né? Ouvir falar, eu sou a coitadinha, porque eu sou a coitadinha, porque eu tenho um câncer, porque a minha doença é mais que a sua, o meu câncer é mais do que... Então, assim, aquelas pessoas que, né, estão doentes, mas todo mundo tem alguma coisa. Então, vamos buscar, né, aprender com isso a cada dia. A cada dia nós temos oportunidades. Vamos começar com os pensamentos, mudando os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, né? Vamos ser menos egoístas, vamos, né, pensar mais no outro, servir o próximo, né? Então vamos refletir como está sendo o nosso dia, o que nós demos hoje, né? O que nós doamos. Então isso já é um começo para se reerguer, saindo dessa posição de vítima, né? Reconhecendo os erros com humildade. Então já é um grande passo a gente chegar nisso, né? Chegar já nessa posição. Então, o que eu quero também trazer, né, porque Emmanuel, ele vem falar, ele fala assim, olha, para gente, que eu achei interessante ele trazer assim, cada um deles traz a dor nos recessos da alma, por elemento de correção. Não lhes agraves assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Então, é neste momento que quando a gente estava falando, né, quando alguém te magoou e você está se vendo de vítima, e aí a coisa muda, né, que a pessoa que te magoou, te traiu, ela está agora nessa situação de sofrimento, porque muitas vezes a gente fala, você viu aquela pessoa me magoou, me humilhou, me fez tudo isso e agora está aí, ó, doente, está com câncer, ali, ó, aí vem a justiça de Deus aí, ó, ela foi castigada. Olha, gente, isso não é o que vai nos ajudar a mudar. Porque o perdão, se a gente falou que perdoou a pessoa, mas já com esses pensamentos, aí, ó, foi castigada. Porque muitos da gente tem, a gente fala que não, né? Eu não, eu perdoei. Todo mundo fala que eu conheço, fala que perdoa, que sabe perdoar, que perdoou. Mas na hora que a pessoa que magoou está sofrendo, aí vem aquela satisfação. Ali, ó, Deus, olha lá, a justiça divina é perfeita. E a gente faz esses comentários. Eu mesma já fiz. Olha só, essa pessoa aí, uma hora vem, né? Então, Emmanuel vem trazendo, né, aqui que a justiça divina ela é ligada ao perdão. Então, o perdão não significa só a gente omitir a ação errada, porque muitas vezes a gente não fala sobre.
mas compreender o processo, né? Esse processo de aprendizado do outro e a necessidade que ele tem, porque do processo de cura. Então, se essa pessoa que te magoou, você falou que perdoou, né? Mas naquele momento ela está precisando de você, então é aí que você vai mostrar que você perdoou mesmo. Então, entender que o que ela está passando é um processo de aprendizado que a gente já passou muitas vezes. Então, ela está necessitando, nesse processo de cura espiritual, da nossa ajuda. Então, é nesse momento que a gente não tem que pensar em julgamento, em vingança e falar aí, ó, justiça divina, é nesse momento que a gente tem que auxiliar. É lógico que a consequência chegou, mas isso não é a gente que tem que julgar. Quem somos nós para julgar isso? Né? Somos nada. Então, o amor é fundamental. Quando você se perdoa, depois você vai tentar amar a pessoa. Né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente está no sofrimento, as leis divinas, elas parecem duras, né? Elas podem parecer duras, mas elas são fundamentais. Então, é nesse sentido que é essencial que saibamos, né, ver além do aparente castigo ou sofrimento imediato. Porque a verdadeira justiça é a que nos liberta de todas essas fraquezas, nos educa, né, para ser um ser mais espiritual e menos material, nos orienta para o bem. Então, é um capítulo que nos provoca a refletir sobre a complexidade da justiça divina, que ela é muito mais profunda do que a nossa limitada visão, né? Muito mais. Então, ela não se restringe a uma ideia de punição, mas envolve um processo contínuo de muitas reencarnações, muitos ainda momentos desafiadores. Então, é um convite a todos, a humanidade, nessa transformação interior. Então, é muito bonito esse texto, né? E para a gente aceitar mais as provas e expiações da vida, né? Emmanuel vem aqui no texto curto, simples, né? Ele aqui nos apresenta um olhar bem espiritual sobre os erros, né? Sobre as nossas fraquezas, e mostrando, né, que apesar da queda, né, e a misericórdia de Deus, que nunca nos deixa, nos erguendo. Então, concluindo isso agora, é assim, na verdade, concluindo, né, vamos aproveitar essas oportunidades. Então, os caídos são aqueles que tropeçam nas fraquezas humanas, mas a espiritualidade superior nunca os abandona. Então, é isso que Emmanuel vem nos trazer aqui, né? Nos ensinar. Tão bonita essa justiça de Deus, muito bonito, que dá novas chances para a gente. Então, gente, vamos aceitar, cada um de nós, vamos aceitar mais, trabalhar mais, né? Então, nunca se desanimar, achar que tudo está perdido. Então, há sempre um caminho de volta à luz, sempre, né? Então, a justiça divina, ela é sempre repleta, né, de amor infinito, né, sempre nos guiando para essa transformação. E agora, para terminar, vamos trazer Leon Denis, porque quem leu o livro O Problema do Ser, Desistindo da Dor, pode entender isso, né? E eu vou trazer um trechinho. A dor é uma purificação. As quedas, os erros e os desvios da alma não são castigos de um Deus vingativo, mas degraus de aprendizado para a ascensão espiritual. Não há condenação eterna, há apenas caminhos que nos levam de volta ao bem. O espírito, por mais que se afaste da luz, jamais será abandonado. Cada lágrima que cai, cada sofrimento experimentado é uma lição gravada na alma, preparando-a para o despertar. Lindo, lindo. Então, com muita gratidão,
aqui, eu termino agora aqui esse estudo, e quem tiver a oportunidade, leia o texto, esse capítulo 9, né, as quedas de Emmanuel. Então vamos para a prece, né, agradecendo aqui e que possamos voltar a semana que vem. Então, com muita gratidão, né, e reconhecimento, que agradecemos a Deus por essas oportunidades aqui. Foi maravilhoso estar aqui agora, neste momento de reflexão. Agradeço os bons espíritos que nos intuíram para que possamos ter encontrado a palavra, né, que nos consola, porque aqui recebemos muito consolo neste momento. Que possamos, né, passar tudo o que temos de bom aos outros, que possamos ser mais fortes para vencermos as dificuldades e que possamos ajudar, auxiliar mais, perdoando aqueles que muitas vezes nos fizeram cair. Que Deus, nesse momento, nos abrace, nos conforta e que continue nos dando essa força que nos faz sempre caminhar adiante. Que todas as pessoas desse mundo possam sentir essa luz, essa força, né? Que essa luz, essa força possa entrar nos hospitais, trazendo muita saúde espiritual para todas as pessoas e consolo, indo também aos lares, onde ainda há muitos desafios, aos asilos, aos orfanatos, às ruas onde as pessoas se encontram como seu lar, que elas possam se consolar sabendo que nunca estão sozinhas. Senhor, gratidão por tudo que já conquistamos, por tudo que temos e por aquilo que ainda vamos conquistar, pelas oportunidades que ainda virão. Que assim seja. Gratidão. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.